os implantes hormonais, eu já vou entrar logo nesse universo dos implantes hormonais. Eu tô chegando na sua clínica, minha testo tá baixa. Qual é o protocolo? Eu queria saber, eu falo assim, ó, eu vou fazer o implante hormonal. O que você iria falar para mim assim de início? Isso, primeiro, né, os implantes que a gente fala, os implantes são uns tubinhos assim subcutâneos, uns tubinhos assim que a gente aplica na região subcutânea, no bumbum, geralmente onde você aplica injeção, geralmente, e eles variam. O implante, na verdade, para explicar para vocês, é um meio de você administrar aquela substância. Então pode ser hormonal ou não hormonal. Entende? Implante é só o meio de você administrar. Assim como tem gel, tem injeção, o implante é uma cápsula subcutânea que ela vai sendo liberada lentamente. Aí se o paciente, geralmente, alguns pacientes vêm na clínica já querendo implante de hormonal, com testosterona baixa. Primeiro a gente faz uma anamnese completa na pessoa, um exame físico, exames laboratoriais, analiso se realmente a testosterona, estou falando do homem agora, se realmente do homem está baixa, se precisa uma reposição, e se realmente for necessário, se a gente for repor, a gente escolhe uma quantidade de implantes relacionada à testosterona de base dele que fique num valor próximo ao fisiológico máximo, entendeu? Então manter a testosterona do cara 800, 900, dependendo da idade também, dependendo de se tem alguma comorbidade, enfim, a gente coloca os implantes. Aí vai variar de número de implantes. Geralmente de homem, 5 a 8 implantes de testosterona de 200 miligramas. Isso é muito variável. Cada um é cada um. Junto com testosterona, eu gosto muito de fazer implante de NADH. NADH hoje em dia é incrível para longevidade. É ribosídeo de nicotinamida. A gente trabalha, o NADH ele atua na saúde mitocondrial. A mitocôndria, que é uma estruturazinha dentro da célula, produz o quê? ATP, energia. Então ele ajuda a produção de energia, disposição, foco, bem-estar. Então esse ATP seria aquele que a gente contrai na fibra muscular. Exatamente. Adenosina trifosfato. Exatamente. Contraiu a musculatura, então o cara vai ter mais energia para treinar. Mais energia para tudo, na verdade. Tudo está relacionado à energia. Ele, além de um antioxidante, ele é ótimo para disposição. A gente fala que até um implante metabólico, sabe? Ajuda a melhorar o metabolismo no geral, o NADH. Agora a minha dúvida é, ele não deixa a pessoa pilhada não, né? Não, de jeito nenhum. Tipo como cafeína, taurina, não, absolutamente, nada. Não. Tá, então é só para saber. Para você ter ideia, os implantes, pode ser feito implante, por exemplo, só de NADH, administração por implante. Então o implante é um meio que a gente coloca a substância, entendeu? Ele pode ser hormonal ou não hormonal. Entendi. E a duração, um exemplo, porque eu falo sobre a questão da duração justamente porque é algo que o corpo vai absorver. Tem um período de duração? Sim, em média, eu vou falar em média até 6 meses, mas geralmente no 5º mês começa a haver uma queda abrupta, sabe? No 5º mês. Ele sobe, você faz o implante, daqui uma semana, uns 10 dias tem a liberação máxima, tá? Então tem um pico, e aí vai caindo. Chega no 5º mês, começa a cair mais abruptamente. Então a pessoa sente mais a queda, sabe? No máximo 6 meses. Geralmente acaba antes, 5 meses. Tem pessoas que até 4 meses e meio, mas em média até 6 meses, tá? E essa variação depende do metabolismo? É o metabolismo que vai... Não, depende do, por exemplo, que o implante você coloca lá no subcutâneo, uma cápsulazinha. Sim. Aí o corpo vai englobar aquilo e vai começar... Imagina uma vela de 7 dias que vai descamando. Depende da absorção de cada um. Depende do tipo de inflamação em volta no local e de absorção do componente. Depende também do material, da farmácia que é feito. Isso é muito importante. Então, tem uma variação. Na medicina não tem não é tudo muito preciso, né? Cada um responde de um certo jeito. Não é uma matemática, não é uma exata, né? 1 mais 1 é 2, não é. Medicina é uma ciência totalmente, sabe? Mas conforme você falou, de 4 a 5 meses. Então, esse momento você já pede o retorno do paciente para ver os exames? Sim, eu geralmente, no meu caso, eu peço uns exames depois de 1 mês de feito o implante, tá? A gente faz 1 mês após para ver, depois de 4 meses novamente, para ver como é que está se comportando a parte hormonal e hemograma também, na verdade, série vermelha, série branca, toda a parte do sangue. E você vê mais resultados positivos? O que você diz a questão? Eu faço, peço... Ele é muito bom tá. para quem precisa de reposição hormonal. Aí acho que
como que eu vou te explicar? Farmacocinética, farmacodinâmica Sim. é muito interessante, desde que você tenha empresas confiáveis, certo? E que faça o procedimento correto. Porque assim como todo procedimento, pode ter uma infecção. Você sabe que assim, Sim. tem que ter um cuidado quando faz o implante, tem que ter toda a asepsia correta, o jeito que você implanta. Então é muito operador dependente, tá? Mas os resultados são muito bons, as pessoas se sentem muito bem, a maioria das vezes, sabe? Muito bem mesmo. A disposição, libido, ganho de massa muscular pro pessoal mais velho, sabe? Lógico, eu não vou fazer um implante em um bodybuilder, entendeu? Então, porque a administração da medicação precisava colocar, assim, muitos, entendeu? Muito suprafisiológica e não dá certo. Então fica naquela administração externa, vamos dizer, né? Exatamente. E essa liberação, ela é controlada pelo próprio organismo? A liberação é controlada pela medicação que é feito o implantezinho. Ele tem uma medicação lá e um material que vai sendo absorvido pelo corpo. Imagina, entendeu? Imagina uma vela de 7 dias, ela vai apagando. É a mesma coisa, o corpo vai envolvendo aquilo com reação inflamatória e vai sendo absorvido pelo corpo. Entendi. Depende muito do material e da absorção das pessoas, de cada um. Mas a média de tempo é esse mesmo, sabe? E sobre o implante, a recuperação é imediata, rápida? É assim, a gente faz o implante, no meu caso, eu peço para o paciente ficar sem fazer atividade física pelo menos uns 3 a 4 dias, depois vida normal. Lógico, ainda às vezes você sente dor, fica com hematoma, um roxinho, mas é normal. Muitas vezes eu peço para o paciente voltar para eu dar uma olhada no ultrassom. Eu sei fazer ultrassom, eu sou médico, eu sou radiologista. Eu fiz 15 anos de radiologia, diagnóstico por imagem. Então eu olho como é que está o implante no ultrassom, como é que está a disposição, tudo certinho. Você falou uma coisa importante aí. Você olha no ultrassom e vai ver a questão do implante. Ok. Depois que passa 4, 5 meses, o corpo absorveu. Como você falou, uma vela de 7 dias queimou, absorveu. Aquilo some do organismo? Some. Às vezes fica um pouquinho de fibrose na região, fica uma região às vezes um pouquinho mais endurecida, mas sempre que eu olhei nos meus pacientes, por exemplo, você não acha mais o implante, você não vê, ele sumiu. Realmente sumiu, como se fosse uma vela que acabou, entendeu? E aquela fibrose sem colateral nenhum? Sem colateral. Lógico, depende se a pessoa faz muito implante de um lado, por isso tem que ir variando os lados, sabe? Muitas vezes. Mas geralmente, tranquilo. É a mesma coisa que aquele cara que toma muita injeção de um lado só. Pode formar granuloma de injeção, sabe? Tem todas essas questões aí, tem que tomar cuidado, né, Sim. doutor?